Oi, aqui é a Nina e hoje eu vim falar sobre Diante da Dor dos Outros, da Susan Sontag. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, e eu vou deixar aqui embaixo um vídeo muito interessante da Camila, do Viajando, sobre essa questão da pronúncia. Eu achei interessantíssimo como ela falou sobre isso, porque muita gente se incomoda que as pessoas não saibam pronunciar nomes de diversos países do mundo da forma correta. Eu realmente não sei. E eu sempre fico me justificando que eu não sei, e isso é bem estranho. Então eu vou deixar o link pro vídeo dela ali embaixo, que eu acho que é uma discussão realmente bem interessante. Segundo ponto, eu não sabia se eu ia fazer um vídeo sobre esse livro, porque ele é um livro de não ficção. Vai ter muita referência, falar de muita coisa. E é sobre um tema que eu não domino, então eu não estava me sentindo muito confortável para falar sobre ele. Mas eu gostei tanto, tanto, tanto de ter lido, que eu achei que era válido eu vir aqui falar mais ou menos sobre o que ele fala, tudo que ele me fez refletir sobre. E que eu acho que assim a indicação fica um pouco melhor, acho que dá para ter uma noção de como ele fez eu me sentir para que alguém possa se interessar. Então eu resolvi fazer mesmo assim, mas que fique bem claro que eu não sou nenhuma entendida desse assunto. Então, Diante da Dor dos Outros vai falar basicamente sobre como o ser humano reage ao sofrimento do outro ser humano. Ele vai focar na guerra, mas vai falar de várias formas. E a Susan Sontag, para quem não sabe, né, ela foi uma crítica de arte, escritora e ativista de direitos humanos. E ela parte de um artigo que a Virginia Woolf escreveu respondendo a algum jornalista que tinha escrito sobre a questão da guerra. E a Virginia então escreve sobre como mulheres e homens acabam enxergando a guerra de formas diferentes. E a partir disso, a Susan vai passar a falar sobre a guerra de várias formas. Ela vai falar muito sobre a questão de como a arte retratou a guerra ao longo do tempo. Primeiro, a guerra foi retratada por pinturas e depois como passou a ser retratada pela fotografia e como a fotografia ao longo do tempo foi se tornando uma coisa realmente real no que se refere a retratar a guerra e o sofrimento, porque por muito tempo a fotografia acabava sendo uma coisa encomendada por alguém, provavelmente por algum agente da guerra, né? Para retratar alguma coisa. Então, muitas fotografias eram montadas para mostrar o que queriam mostrar. E como a partir do advento, principalmente, né, de internet, filmagens, como tudo passou a ter que ser mostrado da forma real, porque estava sendo mostrado dessa forma para o mundo todo. Como também a fotografia não diz tudo, como não é possível que pela imagem a gente consiga ter uma noção total do contexto. Então, é incrível, o tempo todo citando referências. Tudo isso que eu tô dizendo, ela tá referenciando. Então, assim, maravilhosa. E ela, ao mesmo tempo, ela não faz isso de uma forma que a gente fique perdido ou sinta que não tá entendendo o que ela tá querendo dizer, porque ela contextualiza as referências. Então, você não fica sem entender o que tá acontecendo, ao mesmo tempo você fica muito interessado em conhecimento de ver quem são essas pessoas, quais são esses quadros, quais são essas fotografias sobre as quais ela tá falando. Algumas coisas eu conhecia, mas realmente tem muita referência aqui. Então, depois dela falar sobre isso, ela também vai focar muito sobre como o ser humano lida de formas diferentes com o sofrimento de outros seres humanos. O Holocausto é colocado de uma forma totalmente diferente da escravidão nos Estados Unidos, do massacre indígena na América em geral. E por que essas dores são diferentes? Como é mais fácil lidar com uma dor de quem tá longe do que com o que acontece perto da gente. Ela também vai tratar daqui... Meu Deus, um galo. Um galo. Ela também vai tratar da questão da exposição de todo esse sofrimento, dessa discussão de será que é necessário, será que é benéfico para o ser humano a gente ter todo esse contato com a guerra, ao mesmo tempo que é super importante que a gente saiba o que está acontecendo, como
o direito da gente ter informação sobre as coisas e acesso à informação visual das coisas. Quanto esse direito é conflitante com o direito das famílias das vítimas de não ter que ver, não ter que ser submetido a esse tipo de coisa, de situação. Então, é realmente muito completo em todo esse assunto. Como o fato de nós sermos cercados o tempo todo por essas informações de violência, de guerra, de conflito, de sofrimento humano do ser humano sendo submetido a situações degradantes, como ele não pode ter o efeito contrário de nos tornar tolerantes a esse tipo de situação, em vez de mostrar pra gente que tem alguma coisa errada acontecendo. Eu li no Kindle e tá todo marcado, porque tem muito questionamento mesmo. Eu provavelmente estou esquecendo da metade dos questionamentos, metade das reflexões que esse livro me fez ter. Eu também achei importante vir falar sobre ele, porque eu acho que é um assunto que tá em todos os lugares, tá acontecendo no mundo agora, em muitos lugares. E provavelmente nós só temos o conhecimento a respeito do que a mídia quer nos mostrar. Então nós temos, sei lá, a noção do conflito na Síria, mas provavelmente esse conflito está acontecendo em muitos outros lugares. Esse tipo de conflito, né? E nós nem mesmo temos acesso a eles. E como a forma como nós tratamos, como nós conseguimos lidar com o conflito na Síria é diferente da forma como a gente lidaria com um conflito próximo, ou como nós lidamos com os conflitos que aconteceram no nosso próprio país há não muito tempo atrás. Então, assim, ele me fez pensar em muita coisa, eu ainda tô pensando sobre muita coisa que ele diz, e além de estar presente, assim, né, na nossa vida real, digamos assim, é muito presente na história e na literatura. Então, eu acho que é um assunto que nunca vai acabar. A gente tem muita coisa para ler sobre, para pensar sobre, e me lembrou particularmente de alguns livros que eu li há algum tempo. Então, primeiro que eu li o Por Quem os Sinos Dobram, né, recentemente. E conversou totalmente com ele. Eu li eles seguidos, assim. Então, eu lembrei de diversas partes. Inclusive de uma parte do Por Quem os Sinos Dobram, que acaba falando da questão de como pessoas que sempre conviveram ali na mesma cidadezinha pequena, num dia em que a cidade acaba sendo tomada contra os fascistas, né? A República acaba tomando a cidade. Como o fato dos vizinhos, um ser fascista e o outro ser republicano, as coisas terríveis que acontecem com essas pessoas. E faz muito sentido com tudo que eu li aqui, me fez relacionar. Eu também, o Ruído Branco, do Dom DeLillo, que eu li esse ano, já faz um pouco mais de tempo, fala muito sobre essa questão do espetáculo da tragédia dos outros, como a violência, a guerra e o sofrimento acabam sendo colocados como um espetáculo. É impossível você ligar um noticiário sem ter esse tipo de coisa passando. Então, também relacionei, lembrei e fiquei pensando sobre isso. Eu já tinha ficado pensando sobre isso quando eu li o Ruído Branco, e esse livro complementou completamente. E o próprio Pastoral Americana, porque a Mary, né, eu vou deixar o vídeo que eu fiz para cada um desses livros aqui embaixo, para quem ainda não assistiu. Então, no Pastoral Americana, a Mary acaba ficando impressionada por uma cena que ela assiste, né, uma gravação de um monge que botou fogo nele mesmo, contra a guerra do Vietnã, né? E é o que acaba fazendo com que ela resistisse a isso e virasse uma radical contra a guerra. Então, em todos esses aspectos, a Susan vai tratar. Então, ela começa a partir desse artigo da Virginia, falando sobre a questão da mulher, do homem acabar vendo a violência e a guerra ao longo do tempo, né? Não tô querendo dizer hoje em dia exatamente, mas como uma questão necessária. Isso me lembrou muito do Tempo e o Vento, que os Cambará têm a questão de estarem bem sempre loucos para que a guerra acontecesse, as mulheres desesperadas contra isso, e como isso vai se refletindo na forma de lidar com os conflitos hoje em dia, né, atualmente. E ela começa a traçar paralelos com várias coisas. Então, eu vou ler aqui o trechinho final, porque eu acho que é o que vai conseguir realmente captar a ideia desse livro. É um ensaio, na verdade, né? Eu diria que é um ensaio bem grandinho. Ele não é grande, tem 100 e poucas páginas, 120, eu acho, 150, não sei bem. Mas, assim, é tão completo e tão
complexo e fez pensar em tanta coisa que eu valeu assim por 1000 páginas. E uma coisa que eu gostei muito nele é que ele não é tendencioso. Ele não quer te levar a uma ou outra opinião. Ele não quer dizer que o certo é mostrar mais, ou que o certo é ocultar, ou que a gente está errado em se sentir mal. Então, ela simplesmente quer que a gente pare e pense sobre isso. A gente está cercado por isso em todas as mídias e às vezes a gente não para realmente para pensar. Acontece hoje, está acontecendo hoje. Então, a gente não pode simplesmente fingir que isso não acontece. Então, eu vou ler esse trechinho final. Diz assim: não podemos, na verdade, imaginar como é isso. Não podemos imaginar como é pavorosa, como é aterradora a guerra e como ela se torna normal. Não podemos compreender, não podemos imaginar. É isso que todo soldado, todo jornalista, todo socorrista e todo observador independente que passou algum tempo sob o fogo da guerra e teve a sorte de driblar a morte que abatia os outros à sua volta, sente de forma obstinada, e eles têm razão. Então, é exatamente isso. É a questão de que a gente vai ter que lidar, de alguma forma, com isso que está acontecendo, mas que nós não podemos de forma alguma imaginar a dor dos outros. E que às vezes a gente faz mal para essas pessoas tentando se colocar no lugar delas quando a gente não tá. Então eu recomendo muito mesmo. É bem curto, não é demorado de ler, apesar de ser de ensaio, de ter muita referência. Como eu falei, todos os contextos são dados, então você vai lendo assim esse fluxo de consciência dela de uma forma assim é muito gostoso de ler, apesar de fazer pensar em muita coisa, e eu certamente vou ficar por muitos meses com esse livro na minha cabeça. Então, por favor, se alguém já leu ou se alguém lê nesses próximos tempos, vem aqui conversar comigo, que eu vou adorar saber. E também quero indicação de livros que falam sobre a guerra e que vocês gostem, porque eu tô meio numa vontade assim de ler esse tipo de coisa. Acho que eu vou ler o da Svetlana logo. Então era isso. Espero que vocês tenham gostado, que não tenha ficado muito empolgado, muito afobado falando sobre o livro. E até a próxima!